Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje trazendo um assunto aí bem legal para vocês também. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas small caps, na verdade três aí que eu vou trazer aqui para vocês, que podem ser consideradas aí boas pagadoras de dividendos, tá? Ou que tem possibilidade aí de pagar bons dividendos aí no futuro próximo, tá certo? Bom, antes de mais nada, eu sempre deixo aqui para vocês também o nosso cupom de desconto, tá? Dessa vez aqui vai ser o Full Trader 30, tudo maiúsculo, tudo junto, que vai dar 30% de desconto para você na compra do nosso produto Full Trader, tá certo? No final do vídeo eu volto falando um pouquinho mais aí sobre os nossos produtos e também mais um pouquinho aí sobre o cupom, mas vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Lembrando também sempre que para quem gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente. Para quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos aqui que a gente postar, tá certo, pessoal? Bom, então começando aqui com o nossa primeira small cap, boas pagadoras de dividendos aqui para vocês. E o primeiro que eu trago é o Banrisul, tá certo? De código aí BRSR11, né? E antes, como eu sempre gosto de fazer uma apresentação breve aqui das empresas para vocês, né? Principalmente para quem não conhece. O Banrisul, então, ele é o maior banco do Rio Grande do Sul, tá? Com uma presença aí bem maciça no estado do Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma noção aí, são quase 50% de participação de mercado que o Banrisul tem ali no estado do Rio Grande do Sul, tá? Só para vocês terem então uma noção melhor aí um pouco dessa grandeza do Banrisul ali especificamente no estado, tá? E não somente no estado também, aqui tem alguns dados interessantes para vocês. O Banrisul, por exemplo, ele é o sexto maior banco do Brasil em números de agências, tá? E estava aí até 2018, por exemplo, entre os 20 maiores bancos em diversos indicadores, como, por exemplo, operações de crédito, tá? Depósitos totais, patrimônio líquido, enfim. Diversos indicadores aí, então, mostravam o banco entre os 20 maiores bancos aí do Brasil, tá? Mais dados, então, só para a gente ter uma noção aí do tamanho do banco, tá? Um pouquinho da história aí rapidinho, né? O Banrisul ele começou a operar lá em 1928, em Porto Alegre, tá? Mas só se tornou Banrisul com essa denominação atual aí que a gente conhece em 1971, tá? Antes o banco ele se chamava então Bergs, né, como abreviação, e a partir de então aí, a partir de 1971, tornou-se o Banrisul como a gente conhece hoje, tá? Começou então como um banco rural ali, hipotecário, lá no começo, mas atualmente ele atua então aí como um banco múltiplo, tá certo? Bom, e agora falando mais especificamente sobre os dividendos, então trago aqui para vocês alguns indicadores aí bastante importantes, tá? E interessantes para a gente analisar dividendos, não só para bancos, mas para empresas de forma geral, tá? E analisando esses indicadores, como a gente vai ver, colocam então aí o Banrisul, né, como uma opção aí interessante para quem procura small caps que costumam pagar bons dividendos, tá? E aí pode até gerar sempre uma confusão, né? De, por exemplo, muita gente confunde que, pelo fato de ser small caps, às vezes não distribui dividendos, né? Ou não pode estar numa categoria boa ali de divisão de dividendos, tá? Mas não tem nada a ver, como a gente tá trazendo aqui nesse vídeo para vocês, tá? Então, como vocês podem ver aí, o primeiro gráfico que a gente está mostrando aqui mostra aí a evolução dos dividendos distribuídos aí ao longo dos anos, tá? Desde 2008, para ser mais específico, tá? E a linha, então, aí no gráfico, ele mostra pra gente o dividend yield também evoluindo aí, o dividend yield anualizado, né, nos últimos 12 meses, para cada um desses anos, tá? Então aí, para a gente começar a analisar, a gente vê então uma evolução interessante aí do nível dos dividendos em si. Pode perceber que deu uma caída ali entre 2016 e 2017, por exemplo, mas a gente não pode deixar de considerar que dá para a gente notar aí uma evolução ao longo dos anos, tá? Com os dividendos, então, quase sempre, anos a anos aí, crescentes, tá? Também a gente vê aí um dividend yield bastante interessante nos últimos anos, atingindo ali quase 10% em 2009 e em 2016 também, né? 2018 ali ficou bem também, porém aí teve uma queda em 2020, tanto nos dividendos quanto no dividend yield, mas o que já era esperado, né, pessoal? Né? Por conta de todos esses efeitos gerados aí pela pandemia, né? Inclusive o Banco Central, ele até limitou os dividendos a serem distribuídos aí pelos bancos em 2020, então a gente poderia, na verdade, até retirar aí 2020
deste nosso ano, dessa nossa análise, né? Já que se tratou aí de um ano, então, bem atípico, principalmente aí para os bancos, tá certo? O outro gráfico interessante aqui, que eu trago para vocês, e que a gente sempre é interessante da gente analisar quando está se tratando de dividendos, é em relação ao payout, tá? Para quem não sabe, rapidinho aí, o payout ele é um índice que relaciona aí a quantidade de dividendos distribuídos e o lucro gerado pela empresa ou pelo banco em si, tá? Então aqui a gente tem aí os dividendos por ação e os lucros por ação. E se a gente dividir um pelo outro, pega o dividendo por ação, divide pelo lucro por ação, a gente então tem essa linha aí que é o payout, tá? E sem dúvida, como eu falei, é um dos mais importantes dados aí para a gente analisar, principalmente para a gente não ver se não tem nenhuma discrepância, tá? Um exemplo de discrepância, por exemplo, um payout aí constantemente acima de 100%, por exemplo. Ou seja, o dividendo distribuído estaria acima do próprio lucro gerado pela companhia, tá? Então, nesse caso, discrepância pode ser, por exemplo, se ficar constantemente ali acima de 100%, pode ser que a companhia, então, ela esteja aí se endividando muito para garantir um payout desse, para garantir uma boa distribuição de rendimentos, né? Na verdade, aí acima de 100%, então não é saudável, tá? Se a gente vê isso de forma recorrente. Mas aqui tratando aí no caso do Banrisul, a gente vê aí um payout bastante saudável ao longo desses anos. Chegou ali no máximo a 50%, tá? Mas fica aí numa média próxima aí de 40%, então, ou seja, de todo o lucro gerado, cerca de 40%, o banco então ele distribui como forma de dividendos para os seus acionistas, tá? E o que pode ser considerado bem atrativo aí quando a gente pensa em questão de dividendos, esse nível de payout aí em torno de 40%, tá? Claro, né, pessoal, do ponto de vista do acionista, né, talvez poderia se pensar aí de quanto mais dividendos, melhor, ou seja, quanto mais o payout se aproximar ali de 100%, seria melhor, tá? Mas a gente não pode ver dessa maneira, tá certo? É saudável que a companhia ela utilize parte importante ali do seu lucro para novos projetos, tá? Ou seja, para reinvestir então esses lucros, parte desse caixa então na própria companhia, para a companhia crescer, tá? Crescer aí por longo prazo, que é justamente isso que a gente quer, né? E falando em termos de crescimento, agora especificamente do Banrisul, a gente enxerga o banco hoje também bastante focado nessa sua questão de expansão própria, tá? Porque é aquela coisa, né? Hoje a gente vê aí um banco, o Banrisul ali como um banco bem ajustado, mas com alguns pontos importantes ali em que demandam mais melhorias, tá? Especialmente em todo esse quesito digital que a gente vê hoje aí revolucionando toda a parte financeira, especialmente aí dos bancos, tá? Então é um banco que, na nossa visão, tende a melhorar aí nesses aspectos para garantir então um crescimento saudável aí para o futuro, né? E é claro, mantendo, né, ou até mesmo aumentando aí o seu ritmo de pagamento de dividendos, e é por isso que ele está aqui na nossa lista, tá certo? Bom, segunda empresa que eu trago para vocês agora é a Ferbasa, tá? De código aí FESA4. A Ferbasa ela foi fundada em 1961, falando só um pouquinho sobre a empresa, e é a única produtora integrada de ferro cromo, tá? Isso integrada das Américas, que a gente então é a única aí das Américas produtora integrada aí de ferro cromo, tá? E produz cerca de 50% do chamado ferro silício, tá? Do Brasil. Possui aí o minério de cromo para cerca de 80 anos ainda para a produção, sendo esse então o principal ativo aí da companhia, tá? Lembrando aí que o ferro cromo ele é utilizado na produção de aços especiais e inoxidáveis aí, com larga aplicação na indústria de bem de consumo, tá certo, pessoal? Então gosto sempre de destacar isso, tá? A companhia também ela conta aí com ativos de mineração, também tem a parte de metalurgia, tem a parte de geração de energia aí elétrica renovável e também a parte de produção florestal, sendo aí, portanto, uma das grandes fornecedoras aí para as siderúrgicas aqui, não somente do país, como no exterior também, tá certo? Agora, analisando novamente aquele primeiro gráfico, né, da evolução de dividendos, né, só que agora no caso para a Ferbasa, obviamente, também chegamos aí a alguns pontos interessantes para a gente trazer aqui para nossa análise, tá? Primeiro é a própria evolução, né, pessoal? Teve um período ali mais complicado entre 2012 e 2014, como vocês podem ver aí no gráfico, né? Mas depois a Ferbasa, então, ela vem apresentando aí uma evolução muito boa dos seus níveis aí de proventos distribuídos, tá? O yield, inclusive, se vocês olharem no gráfico aí, chegou a ultrapassar 12% ali em 2015, por exemplo, tá? E ficou muito tempo ali depois disso por volta de 8%, e em 2020 teve uma queda novamente,
tá? Mas mais aí por questão também da pandemia, né? Que por conta dos dividendos em si, que não conseguiram se manter nos níveis tão bons, né, quanto aí nos outros anos anteriores. Depois a gente vê também uma queda aí no yield, mas muito em função também da elevação dos preços dos papéis, tá? A Ferbasa aí é uma das ações que mais se valorizam aí, né, se a gente pegar, por exemplo, desde 2020 para cá, tá? Então, logicamente, isso acaba afetando aí o dividend yield em si. Agora o gráfico de payout, tá? Também aí em patamares saudáveis, tá? Ah, Roberto, tem casos ali que ultrapassa 100%, por exemplo, né, em 2009, 2020. Aí, né, mas somente esses 2 anos, como vocês podem ver aí, desde 2007, que a gente está analisando aqui o gráfico, né, e o que eu sempre gosto de alertar é que para sempre tomar cuidado se não ultrapassa o 100% de forma recorrente, tá, pessoal? Não em casos pontuais aí, tá? Tirando esses anos, por exemplo, a gente vê aí um payout em torno de 40%, 50%, mais ou menos, ou seja, um patamar também muito bem saudável, tá? Por fim, né, cabe a gente sempre comentar, nós aqui da Capitalismo gostamos bastante da Ferbasa, e enxergamos um potencial bastante interessante de crescimento aí nos próximos anos, ancorado nessa onda aí de melhores preços dos minérios, tá certo? E é uma empresa então muito bem organizada e que deve se aproveitar aí do nível de preços em que a gente está observando nos últimos meses, tá? E que na nossa visão ainda deve perdurar por algum tempo ainda, para que ela então consiga gerar aí um caixa muito forte, muito robusto, tá? E consequentemente então distribuir aí bons dividendos, e por isso que a Ferbasa também aqui está na nossa lista, tá certo? E agora, a terceira e última small caps aqui que a gente traz aqui, boas pagadores de dividendos, é a Aura Minerals, tá? De código aí, Aura33, na verdade é um BDR, tá? A gente já vai ver já sobre a Aura aqui um pouquinho, que abriu recentemente aí na B3, mas tá aí disponível agora para todo mundo, tá certo? Falando um pouquinho sobre a história da Aura, a história dela se inicia lá em 1946, sob a denominação ainda de Baldwin Consolidated Mines, tá? Somente em 2007 que a companhia mudou então sua denominação para Aura Minerals, tá? Como a gente conhece hoje, né? Ano em que também abriu aí o seu capital lá na Bolsa de Toronto, no Canadá, tá? O Canadá inclusive foi sede aí da empresa durante muito tempo, até que a sede mudou aí faz pouco tempo, inclusive para Miami, ali na Flórida, tá certo? A Aura atua então na mineração de ouro e cobre, para quem não conhece, né, mas muito mais focado na parte de mineração de ouro aí, já que o cobre, né, ele é encontrado ali nas minas ali do México, como a gente já vai comentar, mas ele é na verdade, ele é um concentrado de cobre, ouro e prata, tá certo? Mas ali, como a gente já vai ver já, a grande maioria aí da produção da Aura trata-se mesmo do ouro, tá? Atualmente aí a mineradora ela opera com 4 minas, uma em Honduras, tá? Que é a chamada ali Minas de San Andrés, tá? Outra localizada que é o chamado complexo EPP, que fica aqui no Brasil, inclusive, é chamado assim porque integra ali alguns depósitos minerários ali de Ernesto e de Pau a Pique, então por isso ali EPP, tá? Mas fica localizado no estado do Mato Grosso, tá? Depois aí tem o complexo de Aranzazu, no México, que inclusive foi o primeiro adquirido aí pela Aura depois que se transformou em Aura em si, em 2007, mais especificamente então em 2008 ali, que a Aura comprou então o complexo de Aranzazu, e por fim ali a mina de Gold Road, adquirida então em 2020 lá nos Estados Unidos, tá? Além das minas aí, como vocês vêem no slide, tem ainda alguns projetos que devem entrar em operação aí nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Um na Colômbia, chamado de Tolda Fria, tá? E outros 3 aí, na verdade 2 eu já vou explicar, tá? Mas outros 3 então aqui no Brasil, tá certo? Um é o projeto de Matupá e o outro é o projeto de Almas, tá? Que inclusive esse projeto de Almas ele já foi aprovado no ano passado e tá programado aí para entrar em operação ali em 2022, tá certo? E aí o outro projeto que eu fiquei de falar para vocês aí, que é o de São Francisco, também aqui no Brasil. A Aura ela já operava até 2016 nessa mina de São Francisco, mas a mina então ela não estava sendo mais eficiente, tá? Então simplesmente eles interromperam ali as operações lá. Desde então eles vêm conduzindo alguns programas de testes ali para ver se essa mina de São Francisco então ela volta a ser viável, tá? Mas por enquanto permanece parada aí e sem previsão que volte a operar ou se quando volte a operar aí novamente, tá certo? Aqui então do lado agora eu mostro para vocês a disposição das minas, né, e dos projetos em si, isso territorialmente, como vocês podem ver aí no mapinha. Mas ali do lado de cada uma das minas, né, em operação, na legenda ali, tem a produção registrada, isso em 2020.
Então a gente vê uma boa distribuição entre as 3 principais minas, que é a de Honduras, no México e aqui no Brasil. Digo principais minas porque a de Gold Road ela foi adquirida em 2020, tá certo? Então ainda representa muito pouco ali na produção da Aura, tá certo? E o gráfico ali embaixo, em azul, o gráfico pizza ali, fica bem clara essa proporção, que praticamente ali a gente vê 1/3 para cada uma dessas 3 principais minas, tá? Um pouco menos ali no Brasil, mas muito bem distribuído, então, entre essas 3 minas. Como eu citei também, né, por mais que haja extração de cobre, né, como vocês podem ver no gráfico do lado, amarelinho aí, de pizza também, o ouro, então, ele representa aí 77% da produção total da Aura, tá certo? Mas então, o que nos faz trazer a Aura aqui, né, pessoal? É justamente pelo que a gente vislumbra aí para um futuro próximo, tá? Não é nenhum tipo de adivinhação de qualquer coisa, tá? Mas é uma empresa em que a gente aqui da Capitalismo enxerga como pronta para distribuir bons dividendos, tá? Inclusive já neste ano de 2021 e também para os próximos anos aí principalmente, tá? E muito disso refere-se a 2 coisas principais, tá? A primeira delas aqui é a questão do preço do ouro, que se manteve ali em um patamar muito atrativo para que a companhia então ela tenha uma geração muito sólida aí de caixa. Tá? O ouro, por exemplo, chegou a bater aí, né, um recorde nominal histórico no ano passado, depois caiu, mas vem se mantendo ali no patamar em que a gente considera muito bom, né, entre 1.700 a 1.900 ali dólares a onça, por exemplo. Tá? Mas ainda assim, todas as projeções que a gente faz para a Aura, e por isso que a gente traz aqui ela na nossa lista, tá? Envolve um preço base ali, por exemplo, de 1.500 dólares a onça, tá? Ou seja, então algo muito mais conservador, tá? O ouro se mantendo num preço acima disso, ou seja, melhor ainda para geração de caixa aí da empresa. E a segunda coisa aqui que eu trago para vocês, e que para mim, né, inclusive é a mais interessante e que está ligada diretamente à empresa, é o aumento de produção que vem sendo projetado aí para os próximos anos. Isso fica muito bem claro no gráfico que vocês veem aí em cima, tá? Retirado lá do guidance da companhia. Então, tem níveis de eficiência que a empresa ainda ela busca alcançar ainda em 2021, tá? Ou seja, então para extrair mais das minas em que já tem. E também tem a entrada de novos projetos no futuro que também estão aí no guidance, tá? Como é o projeto de Almas, por exemplo, que eu citei para vocês, que em 2022, né, pode entrar em operação aí, já está aprovado e que deve impulsionar então ainda mais essa cadeia produtiva aí da Aura, tá certo? E vale lembrar, né, falando em dividendos, que em 2021 já foram distribuídos aí 83 centavos de dólar por ação, o que então dá um yield aí em torno de 8,3% em relação ao preço de fechamento do BDR aí no dia 15 de março, que é o dia que foi anunciado então esse pagamento, não o pagamento em cima, que foi anunciado os seus dividendos, tá? Mas resumindo então, e para a gente finalizar, a gente vê a Aura aí com uma estrutura muito sólida para uma forte geração de caixa aí nos próximos anos, tá? Então a gente vê uma empresa hoje muito bem capitalizada, com endividamento bem controlado, tá? E que, portanto, então tem totais condições de distribuir bons dividendos aí aos seus acionistas, de acordo aí com esses dados aí que eu passei para vocês, tá certo? Bom, então, para a gente finalizar aqui, eu falo um pouquinho sobre os nossos produtos novamente para vocês, né? A gente tem aí o Top Fundos, que tem todas as recomendações nossas de fundos de investimentos e fundos imobiliários. A gente tem o Invista em Ações, com toda a parte de ações aí voltadas para o longo prazo. A gente tem o Capitalismo Completo, tem o Carteiras Capitalismo, perdão. Depois a gente tem o Full Trader, que engloba toda a parte de ações, desde o longo prazo, que ele também engloba aqui o Invista em Ações, tá? Mas também as nossas recomendações de curto e médio prazo em ações, tá, pessoal? E que inclusive esse aqui que tá com o nosso desconto especial de 30%, que é o Full Trader 30, tudo maiúsculo, tudo junto, tá? E aí agora sim tem o Capitalismo Completo, que engloba todas as nossas recomendações, tá certo? E aí então, pra gente finalizar, né, deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, via telefone, via WhatsApp, também todas as redes sociais que a gente está aí, tá? Facebook, Twitter, Instagram, também nos nossos canais do Telegram. E como eu sempre gosto de falar para vocês, deixe aqui nos comentários também todas as dúvidas, críticas, sugestões que vocês quiserem deixar aqui pra gente, tá? Que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. E também aproveitando, como eu sempre gosto de falar, se você tem aí alguma outra small cap aí que vocês acham que também vão pagar bons dividendos, que pagam bons dividendos, enfim, deixe aqui nos comentários também pra gente bater um papo aí super bacana, tá certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like pra gente, inscreva-se no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado, viu?